Olá, estudante! Seja bem-vindo à disciplina de Química. No primeiro contato, é comum ter um certo receio. A Química tem fama de matéria difícil. Mas não se preocupe, os conteúdos iniciais vão preparar você para um bom estudo. Para começar, você vai conhecer a história da Química e das etapas que deram origem ao método científico. A Química estuda as características e as transformações dos elementos da natureza. E muitas dessas mudanças acontecem bem pertinho da gente. Vamos olhar com mais atenção para elas. Você sabe por que os pregos enferrujam? Quando estudar os elementos químicos, as fórmulas e as reações químicas, você vai ter a resposta. Tudo que existe no nosso planeta é feito de matéria. Mas o que é matéria? Você vai aprender o que é matéria e também o que são substâncias e misturas. E não para por aí, tem muito mais coisas úteis e interessantes para você aprender em Química. Use todos os recursos de aprendizagem e fixe bem um tema antes de passar para o outro. Assim, você e a Química vão dar uma mistura perfeita, assim como água e café. Olá, estudantes de Química! Você sabe que a humanidade utiliza os recursos naturais para sobreviver desde o início da existência. Com o passar dos séculos, os métodos de utilização dos materiais foram sendo aperfeiçoados. O domínio do fogo foi um grande salto. Encontramos registros dessa evolução entre os gregos e os egípcios. Muito tempo depois, na Idade Média, os alquimistas buscaram meios para alterar a constituição da matéria. Eles são considerados os primeiros cientistas. Desenvolveram as bases do conhecimento sobre artes, metalurgia e medicina. A química passou a ter caráter científico no século XVIII, quando o trabalho feito em laboratório, o trabalho experimental, foi associado ao esforço de explicar a natureza da matéria e os processos de transformação que ela pode sofrer. Sistematizando as informações, estabeleceram-se relações de causa e efeito, e o conhecimento científico surgiu. No processo de estruturação da ciência, se desenvolveu o método científico. Para fazer uma pesquisa científica, é preciso seguir etapas para garantir que o estudo tenha validade científica. A comunidade científica organizou um esquema que recebeu o nome de método científico. Os passos para a realização de uma pesquisa são a observação, o levantamento de questões e a produção de hipóteses sobre o assunto. Logo após, as hipóteses devem ser testadas através de experimentos e daí chega-se a uma conclusão. Depois das experiências, o cientista precisa formular uma lei ou teoria que responda às questões da pesquisa. O modelo deve explicar a questão inicial e as que surgirem no decorrer do processo. Existem vários tipos de pesquisa: bibliográfica, experimental, descritiva, explicativa e pesquisa de campo. O pesquisador deve analisar e escolher o tipo de pesquisa mais adequada ao objeto de estudo que ele está pesquisando. O campo de atuação para quem trabalha com química é muito amplo. O químico pode trabalhar na indústria petroquímica, de alimentos, de remédios e de cosméticos. A química está presente nos processos de inovação, tanto na elaboração de novos produtos quanto na pesquisa científica. Hoje em dia, a química está adaptada às novas tecnologias, contribuindo para o desenvolvimento da ciência e para a melhoria da vida das pessoas. É importante lembrar que a ciência e o conhecimento devem ser utilizados de forma responsável, visando o bem da humanidade e do planeta. Nos vemos na próxima! Olá, tudo bem?
No século XVIII, foram realizados experimentos que buscavam interpretar, entender e até prever os fenômenos químicos. Assim, a química foi estabelecida como ciência e os químicos estruturaram o conhecimento de que as equações químicas possuem uma proporção relacionada à massa, ao volume e ao número de elementos participantes do processo. Comprovaram assim a lei ponderal e a lei das proporções constantes das reações químicas. Estas leis afirmam que nos fenômenos químicos não existe a possibilidade de um elemento surgir no meio do processo. Os compostos, enquanto reagentes e produtos, podem passar por transformações, serem diferentes, mas a quantidade e os elementos envolvidos permanecem os mesmos no decorrer do processo. O mesmo acontece na composição de uma receita culinária. É preciso seguir a medida dos ingredientes para que ela dê certo, mas existe a possibilidade de dobrar, triplicar a receita. Viu como é simples? Na química, os cálculos que possibilitam prever essa quantidade são chamados de cálculos estequiométricos. Imagine a seguinte situação. Você trabalha em uma empresa que produz sabão e precisa calcular a quantidade de soda cáustica necessária para produzir 500 kg do produto. Mas, por motivos técnicos, a produção deve diminuir para 400 kg e você precisa refazer os cálculos. O que você faz? O caminho é montar um cálculo de proporção e definir a nova quantia de soda a ser colocada na mistura. Para isso, a lei de proporção das massas possibilita que as quantidades envolvidas de reagentes e produtos nos fenômenos químicos sejam adequadas, a fim de possibilitar a manutenção da proporção inicial estabelecida pela reação química. Por exemplo, quando 2 mols de gás hidrogênio reagem com 1 mol de gás oxigênio, eles formam 2 mols de água. É possível dividir estes índices por 2, 3 ou 4 e assim sucessivamente. Mas lembre que todos os índices devem participar dessa adequação a fim de manter a proporção. Assim, é possível perceber que existe uma relação proporcional entre os reagentes e produtos envolvidos no processo. Estes cálculos estão em todos os processos que envolvem as equações químicas. Você já deve ter percebido como a química e a matemática estão envolvidas e como esta relação se faz presente em nosso cotidiano. Quando você dilui um suco concentrado, por exemplo, observa que deve ser mantida a proporção indicada no rótulo do produto. Caso contrário, pode tomar um suco muito concentrado ou muito diluído, e isso não é nada bom. Em diversas áreas do nosso cotidiano, o estudo dos conhecimentos químicos é importante para compreendermos o universo ao nosso redor, visualizando que a proporção entre reagentes e produtos envolvidos num processo químico é uma informação necessária quando se pretende conhecer ou controlar as etapas envolvidas. Na indústria, é extremamente importante controlar a quantidade de matéria-prima envolvida na produção de um produto, para prever estoques, controlar perdas e a quantidade de produto obtida no final do processo. Os cálculos estequiométricos tratam deste tipo de conhecimento. Então, fique atento, aprenda como o conhecimento possibilita maior controle sobre situações simples. Nos vemos na próxima! Olá, estudantes de todas as partes do Brasil! Hoje, nós vamos falar sobre a eletrosfera, ou seja, a região externa do átomo onde se localizam os elétrons. Você vai conhecer partículas tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu e nem com a ajuda de um microscópio comum. São as partículas submicroscópicas. O núcleo, a eletrosfera e as partículas subatômicas são partículas submicroscópicas.
A eletrosfera é formada pelos elétrons e está dividida em 7 camadas. E a localização dos elétrons na eletrosfera é como se fosse o endereço individual de cada elétron. O espectrômetro é um instrumento utilizado para visualizar e localizar os elétrons no endereço de cada um deles. Vamos saber um pouco mais? Cada país tem uma maneira diferente para registrar o endereço das pessoas. Os elétrons agem da mesma forma. Cada elétron tem um endereço que serve para localizar a posição mais provável dessa partícula na eletrosfera. O endereço dos elétrons é formado pelos números quânticos. Mas como será que os cientistas conseguiram descobrir os números quânticos? Para fazer estas descobertas, foi preciso utilizar conhecimentos da química e da física. Essa união entre as duas áreas deu origem à mecânica quântica, que é a área da ciência que estuda as partículas subatômicas. Interessante, não é mesmo? A união entre a química e a física para estudar as partículas subatômicas foi fundamental para o avanço dos estudos sobre o átomo e a eletrosfera. Com a mecânica quântica, o homem consegue explicar o que acontece na eletrosfera e como os elétrons se movimentam entre as camadas. Você consegue imaginar que existem no universo partículas tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu e que precisam de aparelhos especiais para serem vistas? A química estuda essas partículas que, apesar de tão pequenas, fazem parte da nossa vida. A corrente elétrica que leva energia até a sua casa está cheia de elétrons em movimento. Na indústria, os feixes de elétrons são usados em máquinas de solda. Você não consegue ver um elétron, mas ele faz parte do seu dia a dia. Fique atento! Nos vemos na próxima! Olá! Você já percebeu que cada disciplina possui uma linguagem específica? A química, por exemplo, envolve elementos químicos, átomos, o comportamento dos átomos e das partículas. Depois de comprovar que as substâncias formavam as moléculas, os pesquisadores puderam descrever qual era a composição desses conjuntos. Daí surgiram as fórmulas químicas e as maneiras de se chegar às proporções de uma composição. Veja bem, a ideia de fórmula química surgiu para expressar a quantidade das substâncias que formam uma determinada combinação e a forma como elas se agrupam. Por exemplo, a água. A fórmula é H2O. Isso significa 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A fórmula permite ver a composição química, a proporção entre os elementos e as ligações químicas envolvidas. Experimente testar o seu conhecimento. O estudo da química muitas vezes parece complicado, porque precisamos compreender fenômenos invisíveis. É o caso das fórmulas químicas. Para facilitar, faça relações com o cotidiano. Por exemplo, a água oxigenada. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio, assim como a água que bebemos. Porém, a fórmula é um pouco diferente. A água potável é H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a água oxigenada é H2O2, isto é, 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Um pequeno detalhe que faz muita diferença. Assim, você exercita também a matemática. Afinal, para montar uma fórmula é necessário fazer alguns cálculos. Agora, você já sabe de onde vieram aqueles códigos que formam muitos produtos do dia a dia. Exercite o conteúdo dando uma olhada em alguns produtos que tem em casa e pesquisando as fórmulas de cada um. Bom trabalho!
A racionalidade é o que diferencia o ser humano dos outros animais, assim como a capacidade de comunicação. Estas habilidades têm garantido a sobrevivência da espécie humana em vários sentidos. E o conhecimento de fórmulas químicas permite a interpretação da linguagem da química. Uma forma de comunicação padronizada é muito útil para áreas da ciência e da saúde, como a medicina e a biologia. E também é importante para as indústrias. Quem trabalha em uma fábrica de tinta, por exemplo, pode contribuir com alguma dica para uma determinada fórmula de produto. Apesar de lidarem com elementos microscópicos, as fórmulas químicas permitem uma comunicação mais ampla, como no exemplo da empresa de tinta que eu acabei de citar. E lembre-se de que o aprendizado da química precisa ser praticado. Não basta decorar as fórmulas, é preciso compreender as ligações entre elas. Bom estudo, nos vemos na próxima! Olá! Você já parou para olhar o universo à sua volta com calma? Algumas regras organizam o ambiente no qual você está inserido agora. Outras fornecem uma previsão do futuro. Por exemplo, hábitos como comer alimentos gordurosos, não praticar exercícios físicos e fumar podem facilitar o desenvolvimento de doenças cardíacas. Por outro lado, ter uma alimentação balanceada, fazer atividades físicas e não fumar podem garantir um futuro saudável. A química também é regida por leis experimentais, de tal forma que é possível prever a influência de diferentes fatores sobre os fenômenos químicos. A formulação das leis acontece através de uma sequência de experimentos nos quais as regularidades vão ser observadas. A análise das regularidades possibilita a compreensão e a previsão das reações químicas. Algumas alterações podem ser observadas quando acontece uma reação química. A olho nu, é difícil comprovar que a massa de um reagente e de um produto se manteve constante, porque para conhecer a manutenção proporcional do valor das massas de reagentes e produtos, é preciso preservar a identidade das reações químicas. Em outras palavras, quando a massa é conservada, as reações podem ser representadas por equações, através do uso de símbolos químicos. Também reforça a ideia de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso acontece através do rearranjo dos átomos, que constituem as substâncias envolvidas. Através das leis da química, as observações sobre os processos químicos saem da esfera da fenomenologia, isto é, deixam de ser apenas um estudo sobre os fenômenos e passam para uma esfera atômico-molecular. Parece complicado, mas não é. Estude, aplique as fórmulas e os conceitos. A prática é o melhor caminho para a compreensão dos conteúdos. Quando observamos uma reação química, podemos caracterizá-la dentro do que os nossos sentidos percebem. Por exemplo, mudança de cor e sensação de calor ou frio. Estas indicações não trazem informações sobre o que realmente acontece a nível microscópico, isto é, entre as moléculas e átomos envolvidos em determinado fenômeno químico. Esta foi uma das barreiras encaradas pelos franceses Proust e Gay-Lussac, os primeiros estudiosos da área. Eles enfrentaram muitas dificuldades para que as leis da química que desenvolveram fossem aceitas pela comunidade científica da época, final do século XVIII. Experiências foram realizadas e a observação permitiu a criação dos símbolos químicos, das fórmulas e das equações que representam substâncias e reações químicas. Bom estudo e nos vemos na próxima!
Olá, pessoal! É muito bom estar aqui estudando química com vocês. Você já deve ter comprado algum produto que vem em quantias padronizadas, não é mesmo? No mercado, os ovos são vendidos em dúzia e cada embalagem tem 12 ovos. Isso quer dizer que quando compramos tijolos, adquirimos um milheiro, que tem 1000 tijolos. Os ovos e os tijolos são exemplos que podemos ver a olho nu e são fáceis de quantificar. Mas como será que a gente faz para medir elementos muito pequenos, que não podem ser vistos facilmente, como os átomos? A solução encontrada pelos químicos foi criar uma unidade específica chamada de mol para quantificar os átomos, as moléculas e os íons. A palavra mol tem origem no latim e significa monte, amontoado ou quantidade. Esta mesma palavra deu origem à molécula, que quer dizer pequena quantidade. O desenvolvimento da vida em sociedade e das relações econômicas fez com que surgisse a necessidade de contar grandezas como a distância, a massa, o volume e o tempo. Estas grandezas fazem parte do universo macroscópico, ou seja, o universo daquilo que pode ser visto a olho nu. A química também precisa de unidades de medida, só que não podem ser as mesmas usadas pelo universo macroscópico, porque a química trabalha com o mundo microscópico, que é formado por elementos muito pequenos e imperceptíveis. Por isso, foi criado o mol. Esta unidade de medida é utilizada para descrever as substâncias utilizadas pela química, como átomos, moléculas e íons. Esse assunto é muito interessante, não é mesmo? Tem muitos aspectos que não podemos ver com os nossos olhos, mas que fazem parte da nossa vida. Na química, uma pequena quantidade de qualquer substância equivale a um número muito grande. Aí entra o mol. Só assim é possível saber a quantidade de átomos, moléculas e íons que estão envolvidos nos processos em que eles são aplicados. Uma das maiores dificuldades para compreender o mol está relacionada com os cálculos matemáticos que deram origem a esta unidade de medida. O valor numérico de um mol de moléculas é 6,02 vezes 10 elevado na 23. Na prática, o mol é utilizado para definir a quantidade de álcool que deve ser misturado na gasolina e também para determinar a quantidade de medicamentos que deve ser utilizada por um paciente. Este assunto não para por aí, tem muito mais coisas que você pode aprender sobre este conteúdo. Continue pesquisando. Nos vemos na próxima! Olá, querido estudante! Os conhecimentos sobre a química têm evoluído muito com a tecnologia usada nos centros de pesquisa e com os novos equipamentos que foram surgindo. A teoria atômico-molecular acompanhou todo este movimento e os modelos atômicos propostos pelos cientistas foram se adaptando. As pesquisas saíram do mundo macroscópico e atingiram o mundo microscópico. Este caminho foi marcado por pesquisadores dedicados que acreditavam que seus estudos seriam utilizados em benefício da humanidade. Nem sempre foi como eles sonharam. No estudo sobre a evolução atômica, nos envolvemos também com a história de grandes pesquisadores e com fatos que marcaram a humanidade. Você acha que é possível dividir um átomo? Se sua resposta for sim, você está certo. No começo, os cientistas duvidavam que era possível dividir algo tão pequeno. O átomo era a menor partícula conhecida. Através de muitos experimentos e teorias, os cientistas confirmaram a existência de partículas subatômicas, partículas menores que o átomo. A ciência comprovou então que era possível dividir um átomo. Estas comprovações foram acompanhadas de descobertas que influenciaram o nosso modo de viver,
tanto para o bem quanto para o mal. De um lado, a bomba atômica e do outro, o raio laser. Não há como caracterizar a ciência como boa ou ruim. Por isso, cabe a você, a mim, a todos, aprender e decidir a melhor forma de usar as tecnologias. Na busca da representação mais aproximada do modelo atômico, pesquisadores se uniram e desenvolveram as atuais evidências sobre a estrutura elétrica da matéria. O cientista neozelandês Ernest Rutherford afirmou que os elétrons com carga negativa giravam em torno de um núcleo positivamente carregado, algo similar ao sistema solar. O dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo, estabelecendo 7 órbitas circulares em camadas em torno do núcleo. A proposta ficou conhecida como modelo de Rutherford-Bohr. Mais tarde, esse modelo foi substituído pela atual teoria quântica do átomo, em que o elétron é considerado como uma partícula-onda situada em orbitais. O átomo é constituído pelo núcleo e pela eletrosfera. No núcleo estão os prótons, com carga elétrica positiva, e os nêutrons, que não têm carga elétrica. Na eletrosfera ficam os elétrons, que têm carga elétrica negativa. É isso aí, nos vemos na próxima! Olá, estudantes! A parte da química que estuda o átomo e a evolução do modelo atômico é fascinante. E eu vou mostrar a você por quê. Uma das preocupações mais antigas da química era compreender a composição e a capacidade de divisão da matéria. E você sabia que os gregos foram os primeiros a tentar responder essa questão? Com o passar dos anos, outros pesquisadores continuaram estudando o átomo. No século XIX, o conceito sobre a natureza da matéria ainda não tinha uma resposta definitiva. E foi o químico e físico inglês John Dalton quem apresentou algumas explicações que deram origem à teoria atômica. O desenvolvimento tecnológico possibilitou a comprovação das ideias de Dalton e a evolução do modelo atômico. Vamos descobrir um pouco mais? Agora, vamos falar de energia nuclear, um assunto explosivo. Você sabia que a energia nuclear é muito utilizada para a produção de energia elétrica nas usinas termonucleares? Pois é. A energia nuclear se manifesta na forma de calor e é obtida através dos reatores nucleares. O Brasil tem 2 usinas termonucleares, que formam o Complexo Nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A construção das usinas foi muito questionada devido aos riscos que envolvem a manipulação da energia nuclear. No final da Segunda Guerra Mundial, os americanos lançaram 2 bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O resultado foi a morte de mais de 100 mil pessoas e um rastro de destruição. O controle do uso da energia nuclear está nas mãos da humanidade. A energia nuclear deve ser usada apenas para fins pacíficos. Pense nisso. A ciência está sempre avançando, você concorda? E os pesquisadores estão sempre em busca de respostas para os novos questionamentos. As pesquisas sobre o átomo e a evolução do modelo atômico mobilizaram um grande número de cientistas ao longo do tempo. Os povos lá da antiguidade foram os primeiros a propor um modelo atômico. O estudo da química utilizou os recursos disponíveis em cada período histórico para refazer o modelo atômico, até chegar no modelo de Rutherford, que é utilizado nos dias de hoje. Achou interessante o estudo do átomo e a evolução do que chamamos de modelo atômico? Então, continue pesquisando sobre o assunto. Nos vemos na próxima!
Olá, amigos! Sempre que organizamos o nosso armário, a caixa de ferramentas ou as louças na cozinha, separamos cada objeto de acordo com as nossas necessidades. Tudo para facilitar o acesso a cada um deles quando for preciso. Com a química também é assim. Com o passar do tempo, surgiram diferentes tipos de elementos químicos e, com isso, a necessidade de organizar o conhecimento. Para isso, foi criada a tabela periódica. Você já viu uma tabela periódica? Nela está a disposição sistemática dos elementos em função de suas propriedades. As divisões são muito úteis para se prever as características e tendências dos átomos. Além de organizar as informações químicas, a tabela periódica permite explorar uma série de questões ligadas à química dos elementos, como, por exemplo, a razão do ouro ser mais denso que o alumínio, ou entender por que certos átomos são extremamente reativos, enquanto outros são praticamente inertes. A organização dos elementos químicos na tabela periódica não foi um processo simples. Nesta caminhada, vários pesquisadores estiveram envolvidos buscando diferentes formas de classificar os elementos, e sempre com a intenção de relacionar as propriedades químicas dos elementos com a posição de cada um na tabela. Na classificação atual, os elementos químicos estão colocados em ordem crescente de número atômico e também de acordo com as semelhanças entre as propriedades físicas e químicas. A tabela periódica assusta um pouco à primeira vista, mas perceba que não é complicado compreender as informações contidas nela e pode ser muito divertido se aventurar por um mundo novo, cheio de curiosidades. O modelo atual da tabela periódica foi decisivo para a química. A classificação dos elementos químicos promoveu um agrupamento que facilitou o estudo. A criação da tabela periódica é usualmente creditada a Mendeleev, considerado um dos maiores gênios da química. Mas outros cientistas, como o físico inglês Henry Moseley, também fizeram contribuições para a construção deste instrumento. A tabela moderna é ordenada segundo o número atômico e a propriedade não periódica, baseada nos trabalhos de Moseley. Os números quânticos também foram importantes na confecção da tabela. A ordem dos períodos é relacionada com as camadas eletrônicas e as colunas reúnem elementos com a mesma distribuição eletrônica. Você vai ver que os elementos químicos que compõem a tabela estão presentes em diversas áreas do nosso cotidiano, como na saúde, nas telecomunicações e nos processos industriais. Nos vemos na próxima! Olá, amigo trabalhador! Você sabe o que acontece quando um prego enferruja? Ou por que uma fruta apodrece? Estes fenômenos acontecem por causa de uma reação química. São alterações em que a matéria se converte em uma nova substância, e algumas dessas reações acontecem por influência externa, como calor ou a presença de luz, por exemplo. Quando há mudança de cor, desprendimento de gás, calor ou luz, a reação pode ser considerada um indicador de que algo está em transformação. Provavelmente você já observou muitas vezes esses fenômenos no cotidiano e agora pode encontrar as explicações na química. As transformações são classificadas em físicas e químicas. As transformações químicas são aquelas que alteram as espécies de matérias envolvidas. Utilizamos reações químicas diariamente, no cozimento de alimentos, na limpeza de utensílios de cozinha. O processo de combustão do motor de um carro também é um exemplo de transformação.
Foi somente com o domínio do fogo que a mulher e o homem primitivos puderam desenvolver métodos para facilitar a sobrevivência. A ciência vem encontrando novas explicações sobre as transformações e, graças a isso, vem ganhando maior controle sobre elas. A produção de tecido a partir do algodão, a produção do vidro a partir da areia são processos químicos utilizados na indústria. Tem ainda a extração de corantes, a produção do vinho a partir da fermentação da uva, a fabricação de sabão, enfim, a lista é grande. As reações químicas fazem parte do nosso cotidiano. E algumas ocorrem o tempo todo, seja no apodrecimento de um alimento, seja na fermentação do leite ou na respiração dos seres vivos. Por isso, compreender o que envolve as transformações nos dá meios de acelerar ou retardar certos processos. Na indústria de fertilizantes, por exemplo, é fundamental a capacidade do fertilizante de se dissolver na água, para que as plantas consigam absorvê-lo. E por isso, a indústria que produz o fosfato de cálcio transforma a substância em um composto mais solúvel, o superfosfato de cálcio. Agora imagine quantos fatores podem ser controlados nas reações químicas que fazem parte do nosso universo. Pense nisso e amplie seus conhecimentos. Nos vemos na próxima! Olá, querido cientista! Você mesmo! Alguma vez já teve um olhar mais científico para o que está ao seu redor? Você utiliza diferentes materiais para realizar suas atividades diárias, certo? Eles são objeto de estudo da química. O nome já diz, materiais são feitos de matéria, e matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Logo, tudo é feito de matéria. O chão, a água, as árvores. A matéria é composta por átomos que se combinam de diferentes formas e podem apresentar diferentes estados físicos. Os átomos formam as moléculas e as moléculas constituem as substâncias. Assim, uma centena de átomos pode originar uma grande quantidade de substâncias que estão em todos os materiais que nos rodeiam. Tudo junto ou misturado. Assim estão os elementos químicos na natureza. Você já percebeu que existem diferentes substâncias ao seu redor e já sabe que os átomos se combinam de diversas maneiras, formando muitas moléculas. As moléculas formam substâncias que podem ser simples ou compostas. Quando substâncias diferentes entram em contato, acontecem as misturas. A maioria dos alimentos são exemplos de misturas, compostas por carboidratos, água, vitaminas e minerais. A banana, o achocolatado e a água com açúcar são alguns exemplos que você conhece. Na indústria também existem misturas. Com solvente, corante e selador na composição, a tinta é um exemplo. Percebeu que identificar os tipos de misturas facilita a separação das substâncias? Tem muito mais para saber sobre isso. Vamos lá? E aí, já consegue distinguir o significado das palavras matéria, átomos, moléculas, substâncias e misturas? Com a explicação da química sobre estes termos, você pode interpretar o seu dia a dia de maneira diferente. Para começar, vamos falar da composição da água. Podemos encontrar micro-organismos nocivos e até substâncias químicas tóxicas dissolvidas na água que parece limpa. No ar, que parece puro, tem partículas de poluição lançadas pela queima de combustíveis fósseis, chaminés de indústrias e queimadas. Estão soltas no ar, causando doenças. A química nos explica muitos fenômenos que a gente nem vê acontecer, mas que interferem na nossa vida. Este é um bom motivo para seguir estudando, não é mesmo? Encontre respostas para ser e estar cada vez mais ligado no mundo. Nos vemos na próxima!
Olá, amigos de todo o Brasil! O meio onde vivemos é formado por uma mistura de gases. Mas o que é um gás? O gás é o vapor de uma substância que ultrapassou uma determinada temperatura e só pode existir na forma gasosa. Muitos processos do nosso cotidiano envolvem substâncias neste estado físico da matéria. Imagine, por exemplo, que é fim de semana, festa de aniversário de um sobrinho ou filho. Você está ajudando a encher os balões. Mas o que de fato acontece quando você coloca ar em um balão de aniversário? É simples, a parede de dentro do balão começa a se distender e assim podemos observar os gases macroscopicamente. Já no nível microscópico, somente experimentos minuciosos é que podem comprovar como as moléculas gasosas se comportam. Os gases podem variar de temperatura, pressão e volume, dependendo das mudanças nas variáveis de estado. Portanto, analisar o comportamento e as leis dos gases auxilia na compreensão de tudo que está ao nosso redor. Vamos lá? A partir da análise do comportamento dos gases e das leis que envolvem este estado da matéria, é possível constatar que pequenas variações de temperatura e pressão provocam variações de volume consideráveis. Pense, por exemplo, na água que evapora da chaleira. À medida que o volume aumenta, a temperatura constante, a energia cinética média do gás permanece constante. Entretanto, o volume aumenta, fazendo com que as moléculas do gás tenham que viajar mais para atingir as paredes do recipiente. Assim, a pressão diminui. Agora, se a temperatura aumenta com volume constante, a energia cinética média das moléculas do gás aumenta. Consequentemente, há mais colisões com as paredes do recipiente e a pressão aumenta. A panela de pressão é um belo exemplo. Agora, fique de olho. Os gases são altamente compressíveis e ocupam normalmente o volume total dos recipientes, mas quando é submetido à pressão, o volume diminui. O balão enchendo, o vapor saindo da chaleira e a umidade no ar são alguns exemplos de casos em que podemos sentir o estado gasoso. Talvez este estado não seja tão perceptível pelos sentidos, mas está sempre presente no cotidiano. É importante recordar que as grandezas físicas que influenciam diretamente no comportamento das substâncias no estado gasoso são a pressão e a temperatura. Vale ainda lembrar que as unidades de medida do volume são o centímetro cúbico e o litro, e que as unidades usadas para medir a pressão são os centímetros e os milímetros de mercúrio. Já quanto à temperatura, usamos os graus, e todas estas unidades são usadas nas conversões que envolvem este processo. Portanto, lembre-se que o estudo das leis dos gases possibilita um conhecimento mais amplo do comportamento microscópico das moléculas. Então, quando encher o pneu da bicicleta ou um balão com gás hélio, perceba que são exemplos simples em que podemos relacionar as leis dos gases com o cotidiano. Nos vemos na próxima! Parabéns, estudante! Você concluiu todos os conteúdos do primeiro ano do ensino médio de Química. Você viu como o universo da Química é vasto? Tem elementos que a gente pode ver a olho nu e partículas tão pequenas que só se pode ver com a ajuda de microscópios especiais. Você pode avaliar a importância do método científico para o desenvolvimento da química. Foi através da experimentação e da observação que os cientistas contribuíram para desvendar um grande mistério: o átomo, a menor partícula conhecida da matéria. Antes de encerrar, a minha dica para você é a seguinte:
refaça as experiências em casa e utilize os conhecimentos adquiridos para melhorar o seu dia a dia, na cozinha, nos consertos domésticos, na manutenção do carro. Até breve!